Como formar uma área de Tifton, Jigs, Cross utilizando mudas de rama que pode ser obtido da mesma propriedade ou adquirida no mercado. Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagens para aras e produção de feno. Como que eu faço para formar uma área com ramas? Porque nós falamos aqui nesse episódio a respeito do plantio da área com mudas de bandeja, que é algo que tem bastante vantagem. Por exemplo, a garantia de pureza, porque se você compra uma muda feita no viveiro, logicamente, desde que o viveiro seja idôneo, você entende que no ele fazer cada muda a partir de uma rama, de uma gema, ele vai estar escolhendo essas gemas de matrizes selecionadas, de matrizes puras. Então, se você vai formar uma área de Tifton 85, você só vai ter Tifton 85. Se você vai formar uma área com estrela roxa africana, você só vai ter estrela roxa africana. Se você vai formar uma área com Jigs, você vai ter apenas Jigs, tá? Essa é uma grande vantagem do plantio de bandeja. Além do que, o próprio operacional é bastante eficiente. Existem as máquinas próprias para plantio de bandeja, mas na mão, o que nós falamos é que 7 pessoas plantam 2 hectares no dia. Então é um rendimento alto você utilizar a muda de bandeja, tá? Mais uma vez, veja aqui o nosso vídeo de plantio. Mas fala, Rodolfo, eu já plantei ou eu já tenho uma área formada. Essa área eu não tenho mistura, né? Se é uma área, por exemplo, de cross, ela é cross pura, não tenho problema de eu levar gramas misturadas para outro local e eu quero usar a minha própria muda, né? Já que eu tenho ela em abundância. Então a gente vai fazer aí o plantio das ramas. E quais são os passos importantes do plantio da rama? Primeiro ponto, essa planta, essa muda, você pode formá-la de duas maneiras. Você pode simplesmente roçar a área com uma roçadeira costal ou com uma máquina, uma segadeira de fazer feno, que você tenha a muda pronta. Só que o importante nesse caso é que essa muda ela seja madura. Ela tenha aí em torno de 90 centímetros, 1 metro. O que a gente fala, ela tem que ter em torno de 80 dias mais ou menos. Por quê? Porque é exatamente a rama, né? São essas partes aqui, ó, que vai ter a gema, tá? Então, se você estiver utilizando uma planta muito nova, tá? Olha, por exemplo, aqui, ó. Esta aqui é a gema que vai brotar. Se você tiver uma planta recém-cortada, ela vai ter poucas gemas, tá? E aí o teu rendimento vai ser pouco, né? Por exemplo, esta aqui, ó, ela tem uma gema aqui, aqui, aqui e aqui. Essa aqui já vai estar muito verde. Eu tenho 1, 2, 3, 4 gemas, tá? Então é ideal que essa planta tenha em torno de 80 dias ou mais e que essa gema ela tenha também em torno de 80 centímetros a 1 metro, tá? Essas gemas, quanto mais velha for a muda, essas gemas vão estar mais maduras e tem mais chance de pegamento, tá? O que é o ideal? O ideal, existe várias tecnologias, ou diversas tecnologias, mas o ideal é você fazer o sulco 50 centímetros entre cada linha e 15 centímetros de profundidade. Você deposita essas mudas numa sequência contínua. As mudas vão estar dentro do sulco. Aí depois é só você passar uma grade niveladora, ela fechada, tá? No primeiro ou no segundo furo da regulagem, que essa grade niveladora, ela vai encobrir as mudas e já vai nivelar o terreno. Ó, então, as mudas estão no sulco e para encobrir, vai ser passada a grade. A grade ela vai estar semi-fechada, né? Então a gente vai trabalhar no primeiro ou provavelmente no segundo furo, onde o objetivo é fechar o sulco, tampar as mudas e fechar o sulco para a terra ficar uniforme para facilitar aí o corte e a cordadeira também. Ó, então aqui nós temos
o sulco aberto, o sulco que foi feito o plantio e onde foi passada a grade. Muda enterrada, uma parte aqui ó, para cima do solo, área nivelada, perfeita. Um bom sistema para plantio de rama. Sulca, joga a muda na mão, grade niveladora, perfeito. Outra modalidade também, se você tem muda à vontade, tá? Aí você pode fazer as mudas, obter essas mudas maduras, já reservar uma área para produção de muda madura. Aí você ceifa esse campo reservado para muda com a roçadeira costal ou com a cegadeira, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai espalhar essas mudas na área que já está preparada, gradeada, e simplesmente vai passar a grade em cima. Rodolfo, dá certo? Dá certo. Só um porém, você vai ter que utilizar muito mais muda. Por que você vai ter que utilizar mais mudas? Porque quando a grade passa assim, tem muda que vai ficar muito enterrada, tem muda que não vai ficar enterrada, vai bater o sol e vai secar, tá? Portanto, como é um plantio mais irregular, então você precisa compensar na quantidade de muda. Geralmente, quando você lança as mudas e passa a grade por cima, 5 toneladas por hectare de muda. Se você planta no sulco e depois passa a grade, 3 toneladas por hectare de muda. Tá? Uma outra maneira também de obter as mudas é obter as mudas com raiz. Tá? Seja você cortando no enxadão, ou seja você utilizando um próprio disco de arado, você fazendo um corte raso com o disco de arado, ele sai como se fosse uma fita de muda. Tá? E o interessante é que essa muda de raiz, ela pode estar baixa, porque você vai utilizando a raiz dela, a gema que está aqui embaixo, tá? Então, você pode simplesmente fazer até o feno da área e depois você passa com o disco do arado raso, você vai tirar aquelas fitas de muda com raiz, tá? Que aí tem até uma taxa de pegamento maior. Essa muda com raiz que você tirou, tanto ela pode ser realizado o plantio no sulco e depois passar a grade, ou pode ser espalhada em toda a área, passado a grade. Uma dica extremamente importante. Para você ter uma ideia, se você plantar ela de rama no sulco e ficar 5 dias sem chuva, em média 70% das gemas vão secar e vão se perder. Então, plantou 5 dias sem chuva, você vai contar apenas com 30% das gemas. Ah, Rodolfo, eu vou conseguir formar? Vai conseguir formar, só que vai demorar mais tempo para fechar, tá? Ou seja, você vai plantar muda de rama, de olho no aplicativo previsão de chuva, tá? E só faça o plantio tendo garantia que vai chover, possibilidade altíssima de chuvas e boas chuvas nos próximos dias, tá? E uma última dica aí, Rodolfo, eu comprei a muda de rama, chegou aqui, abriu o sol e uma semana sem previsão de chuva, o que eu faço? As mudas já chegaram, não tem problema. Coloca a muda numa sombra, tá? De uma árvore, de um galpão, e você vai molhar abundantemente, 2 vezes por dia, de manhã, mas você vai encharcar, para que a água esfrie, não deixe esquentar e embolorar. Você vai encharcar de manhã e à tarde. Pode ficar aí 10 dias, 15 dias. Quando você for plantar, voltar a chover, se for plantar, você vai ver que ela está pré-germinada. O pegamento é até mais rápido, tá? Ou seja, chegaram as mudas, o sol abriu, não vai plantar, água abundante de manhã, água abundante à tarde. Aí 10, 15 dias você não perde a muda, tá? E aí, um bom plantio, um sucesso. Além, logicamente, de todas as correções necessárias da fertilidade do solo, tá? Ou seja, plantio de rama é possível, não significa um plantio inadequado. É um plantio que também vale a pena. Você vai ter um custo maior de muda, né? Uma utilização muito maior de muda, uma mão de obra muito maior. Mas, havendo a disponibilidade de você ter uma área pura ou comprando na região, às vezes é a tua melhor opção. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.